E aí galera, tudo certo com vocês? Eu me chamo Leonardo Vargas e hoje vamos vender Smooths. O tema do projeto é um site de venda Smooths em bowls. Não sei como na vida real a gente vai conseguir vender Smooths num bowl, mas vamos fingir que tudo vai funcionar e nosso site vai ser o campeão de vendas. O layout do site é bem simples. Na parte superior vamos ter um logo fictício e um menu sem ações, e no corpo do site é onde a magia acontece. Ao navegar entre os sabores, vão fazer algumas animações bem interessantes para entreter o usuário. Deixei na descrição do vídeo o link de um repositório com os arquivos iniciais para você conseguir fazer um fork ou clonar o repositório. E caso você não use o GitHub, também disponibilizei um zip lá no Drive, então o link vai estar aqui na descrição. Bom, espero que vocês gostem do projeto e bora codar! Então bora lá começar nosso projeto. Dando uma passada aqui na estrutura, dentro do Assets a gente tem todos os arquivos que a gente vai usar, né? As fotos aqui dos ícones dos bowl. Uma foto maior, que a gente vai fazer a rotação aqui para conseguir fazer aquele efeito. Então conforme a gente for acessando o bowl aqui, a gente vai rotacionar essa imagem. O nosso estilo global, aqui a gente tem um reset global. Algumas cores que a gente vai usar, no caso a cor do texto. E uma cor de variação aqui que vai ser 2 tipos para cada tipo de bowl, né? O do Circle é a cor que vai do círculo aqui, né? Vai ficar um círculo que vai ficar sobre o bowl aqui, é a cor desse círculo. E a cor do background de fundo de toda a página, né? Então a gente vai ter essas duas cores, que vai variar, né, entre os tipos dos sabores, né? Que no caso são 4. E aqui dentro do body, a gente só está setando aqui a cor do texto padrão, aqui, que é o 00, e a fonte Open Sans. E se vir na parte do index, aqui dentro do head, é uma configuração padrão, né? Setou algum title, favicon aqui, no viewport, a importação do nosso Global CSS, então já está sendo importado aqui, e a importação da nossa fonte lá do Google Fonts, que vai ser a Open Sans. E também aqui no final do body, né, a gente tem o carregamento do nosso arquivo de script, né, que por hora está vazio, né, mas depois a gente vai começar a configurar ele. Beleza? Vou minimizar aqui o head e vamos começar a configurar nossa aplicação. Aqui no topo a gente vai ter um header que a gente vai deixar o logo logo à esquerda e o menu navegação à direita. Então, para o logo, a gente vai usar uma tag img. Dentro dessa IC, a gente vai passar o caminho do nosso logo, que é assets, logo png. Aqui no alt, então, pode colocar, sei lá, logo da aplicação. E ao lado do logo, que vai ficar aqui à direita, né? A gente vai ter uma nave, que vai ser os links, né? Então, aqui eu vou criar um elemento de âncora. Vou colar ele 4 vezes, que a gente vai ter 4 links. Aqui no href, vamos colocar um hashtag, né, que por hora não vai ter link, então caso clique não aconteça nada. E aqui botar o nome dos menus, né. Eu vou manter o inglês, que era o que eu vi no layout lá, mas se você quiser traduzir, pode ficar à vontade. Então aqui é our recipes, seria todos os recipientes. Aqui do tipo vegan, aqui gluten friend, acho que seria assim que se pronuncia. E aqui shop. Beleza? A parte do menu é isso, vai ter uma... Menu não, né? O nosso header é a logo e o menu navegação. E embaixo aqui a gente vai ter o conteúdo principal do nosso site, que vai estar dentro de uma tag main aqui, que vai ser um título, né? Uma descrição e os botões de navegação. Aqui dentro do info.txt eu deixei pronto já o título do H1 e o P também para... Eu sei que às vezes gera confusão para copiar, né? Então você pode vir nesse arquivo aqui e copiar esses dois elementos, que aqui vai ser nosso H1 e o nosso P aqui, que é uma descriçãozinha. Como eu disse, eu também mantive o inglês, não quis traduzir, né? Porque a ideia mesmo é passar aqui a lógica para montar o HTML e o CSS. Então não me preocupei em traduzir. Se você quiser traduzir, pode ficar à vontade. E aqui embaixo a gente vai ter uma div, que aqui vai ter nossos botões de navegação. Então a gente vai ter um elemento button, que ele vai ser do tipo button. E para pegar o clique no nosso botão, a gente vai usar a função onClick. E aqui a gente vai chamar a função change smooth, que é para alterar o sabor do smooth, né? Então, a cada vez que a gente clicar aqui, a gente vai passar um parâmetro que vai ser o sabor, né? E aí dentro de cada botão, a gente vai passar uma imagem, que essa imagem aqui é o ícone, né, de cada sabor, que no caso vai ser de banana, de kiwi, mirtilho e morango. Então aqui, ponto barra, assets, bowl, e aqui o primeiro é o de banana, né? E aqui no alt a gente pode colocar aqui smoothie de banana. E aqui a gente pode passar banana no parâmetro, porque esse aqui representa o de banana. Então a gente pode copiar aqui e colar 3 vezes, porque a gente tem 4 sabores. Aqui eu já vou dar uma dica de atalho do VS Code para a gente deixar
um pouco mais prático aqui para gente alterar esses de baixo, é selecionar um termo. Tá vendo que o VS Code ele já completa? E se a gente apertar Ctrl D, ele vai começar a selecionar os termos semelhantes. No caso, se eu continuar clicando, ele vai pegando de baixo, né? Mas a ideia é a gente pegar só desse elemento aqui, porque a gente só quer alterar esses 3. Então a gente vai selecionar esse cara aqui e clicar 2 vezes para selecionar esses 3 aqui, né? Aí o próximo é o de morango. Aqui, ó, morango. Pode fazer a mesma coisa aqui embaixo, então clica 2 vezes. O outro é o de kiwi. E o último é o de mirtilho. Então assim a gente configurou já nossos 4 botões aqui na navegação, que é para alterar o sabor do nosso smoothie. Vamos ver como está ficando o nosso navegador. Então vou usar a extensão do Live Server. Eu já ensinei outros vídeos, mas basicamente você vai aqui em extensões, caso você não tenha instalado, e pesquisa por Live Server. E aí após instalar, ele vai liberar essa opçãozinha aqui, que toda vez que a gente editar nosso HTML, ele já vai refletir aqui no nosso navegador. Então já tá show de bola essa aplicação, já tá bem usável, né? Dá pra ver um contraste bom com o fundo, dá pra ler, né? Os botões tão gigantes aqui, então já tá top da balada. Mas a gente pode deixar mais top ainda, adicionando um estilozinho. Então vamos vir aqui na parte do global e começar a configurar algumas coisas aqui no nosso body. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é mandar ele ocupar 100% da largura, 100% do viewport, né? Que seria a altura disponível aqui pra gente conseguir ocupar 100% da altura do navegador. Vamos colocar um overflow hidden, porque essa imagem aqui, ó, dos bowls, ela é gigantesca, né? Acho que ela é 2500 por 2500 e a gente vai rotacionar ela. Então, tu não quer que gere um scroll, tanto horizontal quanto vertical, então tu vai aplicar esse overflow aqui. Vamos colocar um position relative, porque essa imagem ela vai estar absoluta, então precisa desse relativo. Vamos ter aqui um padding top de 64 px, 120 nas laterais e 0 embaixo. E aqui por padrão, como a gente vai começar por padrão com a fruta com sabor banana, né? Então aqui o background color padrão, a gente vai usar aqui o banana background, que vai ser o nosso sabor por default, né? Quando carregar a página. E aqui a gente vai colocar já um transition ao de 0.6, porque quando a gente for fazer a alteração do background, eu quero que leve 600 milissegundos para fazer a alteração do cor. Então já pode deixar esse aqui configurado. Se a gente carregar aqui, já mudou um pouquinho, né? Já adicionou uns espaçamentos aqui e também alterou a cor do fundo. E agora vamos começar a estilizar o nosso header. Então deixa eu fechar esse carinha aqui. O global não vou fechar ainda porque a gente precisa fazer a importação. Então vamos vir aqui na parte dos styles, criar um novo arquivo, header.css. Vamos fazer a importação dele aqui no topo do nosso global. Então um arroba import, vamos usar a função rel, header css. Podemos fechar o global e vamos jogar o header aqui para o lado. Bom, a gente pode selecionar direto elementos, se você quiser colocar classes, mas como a gente vai ter poucos elementos, então eu vou selecionar ele direto e não vou colocar nenhuma classe. Mas você pode ficar à vontade. Então aqui a gente vai ter nosso header. Aqui vai ter um display flex, um align item center, eu quero orientar eles ao meio na vertical, esses dois elementos, né? A nave e a MG. E eu quero que cada um vá para um canto. Então vou usar o justify content space between. Isso vai fazer com que nossa imagem fique extremamente aqui na esquerda e nosso menu navegação vá lá para a direita. Agora a nossa imagem aqui, na nossa logo, então header image, a gente vai ter uma largura de 120 px e uma altura automática. O nosso menu navegação, então header nave. Mesma coisa que quase de cima ali, então display flex, quero que os elementos estejam em linha. Vou orientar eles ao meio na horizontal, então align item center. E vou afastar cada um usando a propriedade column gap, que é a distância entre cada âncora aqui, em 48 px. E agora, dentro do header da nave, dentro da A, que é a nossa âncora, vamos ter um font size de 22 px, um text decoration none, porque a gente tem um link, né? E o link por padrão vem aqui em underline, e eu quero tirar. Um font weight 300 e um letter spacing de 1 px. Vamos salvar aqui e vamos ver como tá ficando, ó. Já tá ficando legalzinho. Então tem orientadores aqui na horizontal, com essa propriedade aqui. Jogou cada um para um canto, com space between. O tamanho da imagem que foi 120 px e a distância aqui de 48 e a fonte de 22, né? Então já tá ficando legal. Agora vamos fazer a parte da main aqui. Então esse cara aqui a gente pode minimizar.
Vamos voltar aqui para nossas pastas, dentro de Styles, criar nosso arquivo main CSS. Vamos acessar aqui o global CSS, fazer a importação desse cara, então @import url./main CSS. Vamos fechar esse cara, esse aqui também. E aqui na main, fazer a mesma coisa, selecionar direto o elemento, não vou colocar nenhum ID e nenhuma class. Aqui, play flex, só que aqui a gente quer colocar um elemento abaixo do outro, então flex direction column. Vou orientar os itens no início, então vou colocar um flex start, eu quero que eles comecem todos aqui orientados à esquerda. E vou fazer a distância entre o meu H1, meu P e minha div, né, que seria esse espaço aqui no caso, né, no nosso navegador, que vai ser o row gap de 16 px. Também vou mandar ele ocupar 100% da largura, só que o máximo dele, a largura máxima, vai ser de 700 px. A gente vai colocar essa largura máxima aqui para a gente conseguir fazer a quebra do texto, né? Para a gente fazer a quebra de linha ali. Vamos selecionar nosso título aqui, que está no nosso H1. Vai ter um font size de 86 px, um line height de 1.1, o nosso parágrafo dentro da main p, que é esse elemento aqui. Vamos ter um font size de 26 px e o color aqui a gente vai ter um preto um pouquinho acinzentado, né? Um 333 aqui. Beleza? Vamos selecionar a nossa div, que é onde estão nossos botões de navegação. Aqui, display flex, align items, center, column gap de 8 px, que é a distância entre cada botão aqui. E aqui eu quero que a minha div esteja um pouquinho mais afastado do nosso P, né? Eu não quero aumentar o row gap, porque senão o P do H1 vai aumentar muito. Então por isso que eu vou colocar essa margem. E aqui a gente vai ter mais uma margem top de 32 px. Beleza? Vamos selecionar nosso button agora. Então main div button. Aqui no button a gente vai ter um border none, um background transparente e é isso. Ah não, faltou a parte da imagem, né? Então, main, div, button e image. Aqui, talvez nesse caso, talvez a gente poderia até colocar uma class no button, né? Vamos fazer aquela mesma coisa que eu ensinei do Ctrl D. Só que aqui, ó, se eu selecionar o button, ele vai selecionar muito termo, ó. Tá vendo que tem vários termos para selecionar? O que a gente pode pegar de diferencial é pegar aqui a boquinha aqui, ó, o maior, né? Então, selecionando esse aqui, ó, tá vendo que ele selecionou só esses elementos? Então aqui, ó, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. E aqui a gente pode adicionar um class, que no caso vai ser button smooth, né? Que é o botão do smooth. Aqui a gente pode selecionar e aí aqui a gente pode botar a class direto, ó, daí fica... Nesse caso acho que é melhor, né? Porque senão fica muita seleção e talvez alguém possa se perder aqui, ó. Então seleciono com essa class. E aqui na imagem a gente vai ter uma largura de 120 px e uma altura automática. Beleza, vamos salvar aqui, salvar o HTML. Ó, aí já tá ficando legalzinho. Ah, acho que eu esqueci de botar uma margem aqui, né? Acho que tem uma margem aqui dentro do header. Aqui. Tem uma margem top de 120 px. Senão... Opa, margem top não, margem bottom. Agora sim. Tem que afastar um pouquinho o nosso título aqui. Da nossa... Na verdade, nossa main, né? Do nosso header, né? Pra ficar esse espaçamento aqui. Agora, antes de fazer a rotação, eu já vou adicionar um efeitozinho de hover aqui pra ficar mais chavoso, né? Pra quando colocar o mouse por cima, pro usuário saber que isso aqui é possível de clique, né? Ou de uma seleção, porque essa interação é sempre importante, né? Pra experiência do usuário. O que a gente vai querer fazer, né? Quando eu colocar o mouse por cima desse botão aqui, eu quero que os outros elementos, no caso eu coloque o hover por cima do kiwi, né? Eu quero que os outros elementos fiquem opacos e um pouco na escala de cinza, né? E esse elemento suba. Para ele subir, a gente pode fazer já o efeito mais simples aqui, né? Então a gente vai pegar aqui o smooth, o botão smooth, esse carinha aqui. Dentro do hover, eu quero colocar primeiro o cursor pointer, né? É sempre legal alterar o tipo do cursor. E aqui a gente vai colocar um translate no eixo Y, né? Que é esse eixo aqui da vertical. E eu quero subir ele.
Para subir ele eu vou botar menos 20 px. E aqui dentro do button faltou colocar uma transição, né, para gente fazer esse efeito suave. Então eu vou botar todos os elementos e aqui eu vou botar 400 milissegundos, então 0.4 S. Então se eu fizer aqui, ó, já fica esse efeito legalzinho. Só que para dar um maior destaque, eu quero que os outros elementos obviamente fiquem opaco e cinza. Para isso, eu posso usar a propriedade Notch. O que seria o Notch, né? Então, eu vou pegar esse mesmo seletor aqui. Deixa eu fazer um scrollzinho para ficar mais no topo da página aqui. Eu quero negar esse hover. Para negar esse hover aqui, eu posso usar aqui uma função chamada Notch. E aqui eu estou falando para o CSS, ó. Quando não aconteceu o hover no elemento, eu quero que aplique uma coisa. O que seria essa coisa? Seria botar uma opacidade 0.6 e deixar ele na escala de cinza. Então a gente vai colocar um filter, usar a função grayscale e aqui a gente pode botar 0.3. Só que se a gente salvar aqui, não vai acontecer nada, ó. Quer dizer, o que vai acontecer, né? Como já não está com o hover, aqui eles ficaram cinza. Só que para conseguir fazer isso, a gente vai ter que fazer um teste de hover dentro da div também. Para aí ele conseguir ler o hover do botão e ignorar os outros. Então quando ele tiver o hover dentro da div, deixa eu botar aqui um background só para gente conseguir ver o que eu estou explicando. Tem essa área da div, né? Então eu quero que eles fiquem cinza e opacos quando tiver o hover na div e o hover no botão. Então, por padrão, vai ficar do jeito que estava antes, né? Todos com a cor com opacidade 100%. E aí, quando acontecer o hover na div e no botão, ele vai desabilitar. Então, por isso que talvez ficar um pouco... Não vai ser só isso aqui, ó. A gente vai ter que colocar, antes desse aqui, essa seleção, o hover da div. Então, o hover da div seria a partir da main, no nosso elemento aqui, main, né? Dentro do nosso elemento div, hover. Então, quando acontecer o hover na nossa div e no botão, vai fazer isso. E também o Notch vai ser a mesma coisa. E aí isso a gente não vai bugar o estado padrão. Então tá vendo que por padrão agora eles voltaram a ficar claro? E aí quando acontecer o hover na div, aí eles voltam a ficar opaco, ó. Tá vendo? E como o botão meio que ele ocupa toda a área da div, ó, talvez tenha um cantinho que vai ficar um pouquinho bugado, ó, tá vendo? Mas isso aqui, cara, é um pixel. É um pixelzinho que fica bugado, ó. Porque se subir já um pouco, ele já vai pegar o botão e o botão vai ficar normal, né? Então, se o usuário for direto aqui dentro do bowl aqui, né? Não vai acontecer esse bugzinho, né? E é a única forma de conseguir fazer, tá? Então, talvez, se ele vir aqui no canto, em algum lugarzinho, talvez fique um pouquinho bugado. Mas eu aceito esse bug porque eu sei que o usuário às vezes nem vai perceber isso aqui, tá? E geralmente ele vai direto em cima do botão, né? Ninguém vai clicar no botão tentando clicar aqui, né? Ele vai em cima do botão, né? Então, assim de efeito já fica legalzinho, fica bem chavoso. E obviamente vai ficar 100% chavoso, tem que tirar esse background feio, né? Então, ó, já ficou maneirinho aqui, tá? Nosso efeito. Beleza? Então, pra parte da main é isso, e pro header é isso. E agora vamos fazer o nosso efeitozinho e carregar a nossa imagem aqui com os sabores, né? Que é o bowls aqui, .png. Então vamos acessar aqui nosso index.html. E aqui a gente vai criar uma div. E nesse caso eu vou colocar um ID, porque eu vou precisar manipular via JavaScript. Então nesse caso aí, por isso que eu acabo usando um ID. Aqui eu vou colocar o ID bowls. E dentro dessa div a gente vai carregar aquela nossa imagem. Assets bowls.png. Beleza, vamos salvar aqui. Provavelmente nossa imagem deve estar atrás aqui. Deve estar gigantesco. E aí vamos criar um novo arquivo só para separar esse estilo. Então o arquivo vai ser bowls.css. Vamos vir aqui no nosso global. @import. Usar a função rel.bowls. Beleza? Vamos arrastar esse cara aqui pro lado. E aí esse cara aqui a gente vai estar em posição absoluta. Porque eu vou precisar rotacionar ele e eu não quero que rotacione a tela inteira, né? Então por isso que a gente acabou colocando esse relativo. Que a gente vai estar absoluto esta área aqui. Então vamos selecionar aqui nosso ID, então bowls. E aqui a gente vai ter um position fixed. Aí aqui vai ter um cálculo maluco, tá? Pra gente conseguir só exibir a imagem em tela, tá? Mas deixa eu colocar só aqui um bottom zerado primeiro. E um right zerado. Só pra mostrar como que vai estar a imagem, tá?
E aqui a gente tem que colocar uns index -1. E vamos configurar nossa imagem aqui também já. Daí eu já consigo mostrar para vocês por que vai ter aquele cálculo maluco ali no bottom e no right. Nossa imagem aqui vai ter uma largura de 1200 px e uma altura automática. Beleza, ó. Eu orientei minha imagem aqui embaixo, tá? Por quê? Porque se eu reduzir o tamanho da tela depois, tá vendo que eu reduzo a tela e a imagem só vai subir? A gente não vai cortar ela para cima. Então, caso tenha uma tela reduzida, é por isso que eu acabei orientando ela embaixo. E aí, por que vai ter um cálculo maluco aqui? Porque eu quero que essas imagens, eu posso até descer aqui um pouco o bottom, vamos descer aqui, sei lá, menos 500 px aqui. Ó, já desci ela um pouco. Eu quero que o meio da imagem aqui, ela esteja aqui. E aí, também o outro meio da imagem aqui, ela esteja orientado aqui na direita. E aí, com isso, a gente só acaba exibindo um bowl. E aí, toda vez que eu rotaciono, você vai só ter um em tela. Então, o meio da imagem vai ficar bem aqui no eixo, aqui no canto, né, inferior direito. Então, por isso que vai ter esse cálculo maluco aqui, que foi essa conta que eu achei aqui, ó. Que basicamente vai ser o meio da imagem, né? Como você tem uma largura de 1200, pra gente conseguir jogar ela no meio da direita, a gente vai ter que botar menos 1010 aqui, né? Quer dizer, um pouquinho a mais, né? Porque o meio seria 1100, mas a gente vai botar 1110 para jogar um pouquinho a mais para a direita. E em cima também vai ser a mesma coisa, então aqui vai ser 1110. E salvando aqui, ó, a gente vai ter nossa imagem bem no canto aqui, ó. Se a gente inspecionar aqui, né? E tentar aplicar um rotate, só pra gente ver o que tá acontecendo, ó. Vamos botar aqui agora transform, rotate. Opa! Só que eu peguei o body, né? Pera aí. Aqui a gente tira esse rotate. A gente quer rotacionar só a imagem aqui, ó. Então aqui, AMG. Transform. Rotate. Ó, e se eu começar a rotacionar aqui... Tá vendo que tá rotacionando só... Como a gente rotaciona, o eixo fica no mesmo lugar, né? A gente acaba sempre exibindo só um bowl aí, por vez. Se a gente botar uma rotação de 90 em 90, né? Então, a gente vai criar esse efeito aqui, ó. Você vai rotacionando de pouco em pouco a imagem aqui. E a gente faz aquele efeito lá que o usuário... rotacionando, né? Como se fosse selecionando ali, tipo, girando uma bandeja, enfim. Fica um efeito bem maneirinho. Então, para fazer isso aqui, a gente já sabe a propriedade, né? Eu acabei mostrando aqui, né? Que vai ser o rotate. E aí, para isso, a gente vai fazer um controle de classe. Conforme a classe que ele tiver aqui, ó, na nossa div, a gente vai rotacionar a nossa imagem. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Caso a gente for selecionar o segundo sabor, né? Qual que é o segundo sabor? É o de morango. Então, qual que a gente vai fazer a condição? Ó, quando a nossa div aqui, bows, tiver a classe morango, o que a gente vai fazer, né? Então, a gente precisa vir aqui no nosso access, selecionar a nossa div aqui, que é o id bows, e ver se tem a class. Então, tem que estar colado aqui, tá? Morango. O que a gente vai fazer quando tiver essa classe? A gente vai pegar a nossa imagem e fazer aqui, ó, aquela mesma coisa que eu fiz ali no inspecionar. Pegar a propriedade transform, usar a função rotate e rotacionar menos 90 deg. Então, a gente vai girar ela em 90 graus. Se eu salvar aqui e salvar aqui, quando agora estiver carregando, carregou a de morango, ó. Viu? Se a gente quer exibir a de kiwi, é a mesma coisa, ó. Pode duplicar aqui, né? Eu copiei, Ctrl C, Ctrl V. E aqui a gente vai fazer a validação com a class de kiwi. Só que a kiwi eu tenho que rotacionar mais 90 graus, porque se a gente for pegar aqui a imagem, ó, é banana, aí morango, né? Então rotação 90. E o kiwi é mais 90, então é 180. Então, opa, tá aqui, né? Aqui tem que ser 180. E aí, para a última fruta, né? O último sabor, o de mirtilho, vai ser mais 90, que vai ser o 270 aqui, ó. Então, 270. E aí, para isso, a gente vai fazer... Só que aqui é outra classe, né? Não é kiwi, mirtilho. Para isso, a gente tem que fazer a alteração das classes. E aí, por isso que a gente fez aqui, ó, a nossa função de um clique. Então, toda vez que alterar aqui, a gente vai mandar essa class, que vai ser o sabor, né, do smooth, e rotacionar nossa imagem e também alterar a cor do fundo, né? Então, assim ficou legal.
E a gente falta botar da banana, que é o padrão, né? Que vai ser um rotate de 0 DAG, né? Porque caso o usuário tenha selecionado a de kiwi, e se eu quiser voltar para banana, para o sabor banana, eu tenho que falar que o padrão é o 0 DAG aqui, né? Que é o default, né? Não o default, né? É o eixo da banana ali, né? Qual que vai ser a posição da banana na imagem, né? Então, aqui, banana. E aí, para isso, a gente pode remover esse cara aqui. A gente vai usar o nosso maravilhoso JavaScript, né? Então, vamos vir aqui no nosso arquivo index.js. Aqui, a gente vai criar uma function. E aqui é o mesmo nome que a gente deu aqui no onClick, né? Então, é o change smoothie. Aqui a gente vai passar o nome da fruta, né? O sabor. Eu vou usar de fruit, que é o nome da nossa variável. Que é onde essa variável vai conter a nossa string. Para isso, a gente vai selecionar a nossa div aqui de bowls. Então, const, o nome da variável eu vou chamar de bowls. Aqui a gente vai pegar o document.getById. E aqui a gente vai passar o nosso ID, né? Que é bowls. Para isso, eu quero que ele pegue o class list e zere. Porque caso a gente tenha clicado no mirtilho, ele vai ter a class mirtilho aqui, né? Mirtilho. E quando eu clicar na banana, eu quero zerar, tirar essa class e replicar o da banana. Então, eu vou zerar aqui. E aí, depois de zerar, eu vou aplicar a nova class. Então, class list, add. E aí, eu vou adicionar a class que eu passei aqui por parâmetros, né? Que está nessa variável fruit aqui. Então, eu vou passar essa variável aqui dentro. Se eu salvar aqui, salvar aqui, agora, quando eu clicar, ele vai alterar a fruta. Só que tá vendo que tá simplesmente alterando a fruta, não tá rotacionando? Por quê? Porque faltou aqui dentro do bowls a gente colocar aqui uma transição dentro da nossa imagem. Então aqui a gente vai botar transition ao de 0.6, 600 milésimos aqui para fazer a alteração. Então agora quando eu clicar, ele vai rotacionar. Ó. Foi pro próximo e aqui o próximo. E eu posso voltar ou continuar avançando, né? Vou ficar girando aqui. Só claro, se eu, por exemplo, vim da banana e quiser pular pro sabor de kiwi, ó, ele fica uma rotação mais rápida, tá? Ou se eu vim da banana e por mirtilho, vai ficar essa rotação meio maluca aqui. Aqui não tem o que fazer, tá? Porque, tipo, não tem como eu ir dropando a imagem ali. Só se eu... O que podia talvez ter sido feito, né? Talvez a gente recortasse a imagem, cada um com sabor aqui, e fazer uns cortes, né? Tipo, ter uma imagem temporária aqui e fazer a injeção via JavaScript. Só que eu tentei, ia ficar um pouco complexo, ia ficar bem mais longo o vídeo. Eu acho que assim já tá legalzinho, tá? Pra mim já tá... É aceitável, tá? Ter essa rotação aqui, então... Pra mim já tá bem massa. É um carrossel, né? Basicamente um carrossel de imagem, que a gente tá avançando e navegando entre as figuras. Então se o usuário clicar aqui e voltar pra cá, ele vai ter uma ciência que tipo, tem uma sequência de imagem ali, ele só tá voltando pra primeira. O que falta fazer agora? Alterar a cor de fundo. Então, para alterar a cor de fundo é bem tranquilo. A gente pode voltar no nosso background e lembrar que tem essas cores aqui, ó. Mirtilho background, kiwi background. Então, a gente vai só precisar selecionar o nosso body, porque é onde está sendo aplicada a cor de fundo. Então, a gente vai pegar aqui const body, aqui document.querySelector. Aqui a gente vai pegar o nosso body. E aí, no nosso elemento body aqui, a gente vai pegar uma propriedade do style, que no caso vai ser o background color. E para isso a gente vai ter que montar essa string aqui, ó. Tipo, se eu quiser mudar para, sei lá, morango, eu tenho que passar o var aqui, né? Todo esse valor que tá aqui, ó. Então, deixa eu copiar isso aqui e colar aqui, ó. Em tese eu teria que passar tudo isso aqui, ó. Só que eu não posso passar estático, eu tenho que alterar o valor aqui, né? Que é os sabores, né? Que tá nessa variável fruit. Para isso, eu posso alterar aqui, ó, de aspas simples para crase, né? Que seria o acento. Aqui eu criei um template string e o template string ele permite eu botar variáveis aqui no meio, que no caso a gente quer colocar a nossa variável fruit, que vai ser no lugar dessa string aqui, ó. Então tu pode apagar ela, vai ficar assim, e aqui a gente bota cifrão e entre chaves a gente consegue colar a nossa variável. Então aqui ele vai pegar o valor. Se vir o valor, tipo, deixa eu até duplicar aqui para ficar mais fácil. Se vir o valor banana lá, ele vai aplicar a banana aqui. Se vir o valor, sei lá, morango, ele vai aplicar o valor morango aqui. Então só tá fazendo a substituição ali.
tá injetando aqui essa variável aqui no meio da string. E agora, se a gente clicar aqui, a gente vai mudar a cor de fundo, ó. E ele já tá suave, esse efeito, porque a gente colocou esse transition aqui, tá? Tá a mesma transição aqui do fundo. Então, tem esse efeito. Falta colocar um círculozinho aqui para não parecer que tá flutuando essas frutas aqui, né? Para ver esse círculo, a gente vai pegar aqui no nosso HTML, logo abaixo do Bowls aqui, a gente vai criar um elemento spam, e aqui a gente vai colocar um ID circle, porque a gente vai precisar alterar essa cor também via JavaScript, então eu vou colocar esse ID lá. Para esse circle, a gente vai colocar dentro do nosso arquivo bowls.css, então vamos selecionar aqui nossa class, nosso ID circle. Esse cara aqui também vai ter uma posição fixa. Eu vou ter aqui uma largura de 1160 px, uma altura de 1160 px. O border radius vai ser 100%, porque eu quero criar um círculo. Por padrão, ele vai vir com a cor da banana aqui, né? Antes de lembrar, tem as cores do circle aqui e por default vem um da banana. Então a gente vai copiar esse aqui, ó, banana circle. Então var banana circle, só não precisa daquele 2 pontos. Faltou colocar aqui o right e o bottom, né? O bottom vai ser de 580 px, no caso menos 580 px. O right também vai ser de menos 580 px. E aí a gente vai ter aqui um z-index de menos 2, porque eu quero que ele fique atrás do Bowls, né? Então eu vou botar menos 2. E esse aqui eu coloquei menos 1, não sei se eu acabei esquecendo de explicar antes, porque às vezes a imagem, se a gente pegar a nossa imagem aqui, ó, tá vendo que ela tem uma área maior aqui nos cantos, aqui nos cantos, aqui nos cantos? Eu acabei colocando menos 1, porque caso o tamanho da tela for menor, eu não quero que ela fique por cima dos botões de navegação. Então, se a tela fosse reduzida, você pode até reduzir aqui, ó, talvez. Às vezes a imagem ela vai estar por cima aqui, só que eu quero que ela fique atrás, ó. Então, se a gente botar aqui, ela fica atrás e o usuário ele não vai perder o clique, tá? Ele vai acabar não perdendo o clique. Então, por isso que eu coloquei o menos 1 aqui. O menos 2, obviamente, é para o círculo ficar atrás da imagem, né? Então, tem que ser menos 2. E aqui também vai ter uma transição na cor de fundo, né? Então, transition ao 0.6, que é o mesmo tempo dos outros elementos. E é isso, então a gente pode salvar aqui, e a gente criou esse círculo. Ah não, na verdade faltou só um box shadow, né? E esse box shadow também vai estar aqui no nosso arquivo info.txt, então posso copiar ele aqui e colar esse box shadow aqui, ó, dele fica uma sombrinha aqui no fundo. E aí então a gente criou esse efeito, agora só falta, obviamente, alterar a cor dele também. Aqui vai ser bem similar o que a gente fez aqui, ó. Então a gente pode copiar esse cara, colar aqui embaixo, e ao invés de selecionar o body aqui, a gente vai selecionar o circle. E aqui, ao invés de ser char selector, a gente pode usar o get element by id, que foi o id que a gente criou aqui, ó. Então aqui ele passa circle e aqui muda para circle. E aqui, ao invés de ser background, e aqui a gente coloca circle, tá? E deixa eu ver, aqui eu usei só background, aqui acho que vamos botar background color para ficar igual, senão aqui só tinha que ser background. E agora quando clicar, a gente altera a cor também do círculozinho, né? Tipo, foi para um verdinho. Na verdade esse círculo é tudo puxado meio que pro branco, né? Então não muda muita coisa. Mas tem uma cor predominante, né? Tipo o verde aqui, vermelho, amarelo ou o roxo, tá? Uma coisa que eu acabei explicando, não acabei explicando, né? Por que eu escolhi bottom aqui, ou tipo bottom e right? Porque caso a gente pegue uma tela um pouquinho menor, né? Vamos botar aqui num responsive aqui. Se a gente tem alturas menores, ó, como eu tô fixado no rodapé aqui, então caso a tela for menor, ele vai subindo também, né? Vai ter um tamanho de tela que talvez ficar bugando, né? Aqui, talvez vai ter que colocar alguns media query para ele não quebrar. Mas a ideia era, tipo, se a gente tem, sei lá, uma tela de 1200, né? Seja uma tela bem grande aqui em altura. Ele sempre fique orientado embaixo. Porque se a gente tivesse colocado em cima aqui, né? Então, eu tivesse colocado top, a gente teria que fazer outro cálculo, porque ele vai estar fixo lá em cima, né? E aí, mesmo que a gente reduza, ele ia começar a subir a imagem, que no caso que teria que ser positivo, ó.
A gente colocou positivo. E a imagem nem sei para onde foi parar. Mas aqui seria outro cálculo, tá? Então por isso que tá orientado ao rodapé. E aqui também tá orientado à direita, porque se a gente tiver uma tela menor, ele também fica fixo aqui, tá? Se a gente colocasse aqui left e top, seria outras contas bem malucas. A gente teria que ficar pegando a porcentagem da tela ou a porcentagem da altura. Então assim ficou bem mais simples. A gente tem telas menores aqui, a gente não perde essa imagem aqui de tela, né? Não fica cortada. E claro, né, se fica uma tela bem menor, obviamente os elementos vão se sobrepor aqui. Que daí no caso fica talvez dever de casa. Eu já tenho outros vídeos ensinando responsividade, e aqui não teria muita coisa o que fazer, né? Talvez colocar isso aqui centralizado, botar isso aqui embaixo, reduzir o tamanho da imagem. Então para não deixar o vídeo muito longo, vou deixar de tema de casa, se vocês quiserem fazer, fique à vontade. Então essa é a ideia do nosso projeto de hoje. Então é isso aí, meus jovens, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixe nos comentários qualquer dúvida que ficou e se realmente gostou do vídeo, não deixe de comentar para ajudar a impulsionar aqui o vídeo no YouTube e vejo vocês no próximo projeto. Muito obrigado e falou!